Primeiro dizer que nessa reta final, é uma reta final, porém são 10 dias de campanha. Como essa campanha é muito curta, nós diminuímos de 90 para 45 dias o tempo de campanha, então 10 dias é quase um terço, né, dessa campanha que ainda está faltando, devido à intensidade. Então, tem muita coisa que está prevista para ser feita. Eu acho que a principal prioridade vai ser o diálogo com as pessoas sobre a situação que está em Fortaleza, sobre as propostas que nós temos, sobre o governo que nós fizemos, sobre por que eu quero ser prefeita de novo de Fortaleza. Então, esse debate a gente vai tentar fazer de todas as formas, seja através das redes sociais, seja através do programa de TV, porque eu tenho uma diversidade muito grande. O nosso tempo de televisão é de 1 minuto e 24. Eu tenho menos da metade do tempo do que os dois principais adversários. Aí eu até costumo dizer que eu tenho muita coisa para dizer e pouco tempo. E muitos aí têm pouca coisa para dizer e muito tempo. Então, assim, é adverso. Então, por isso mesmo que a gente vai tentar o contato corpo a corpo, o contato pessoal mesmo com as pessoas, né? A fala para as pessoas, o debate. Então, será essa a nossa prioridade. Olha, eu tenho dito que eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho no Lula uma referência partidária e política muito forte. Enquanto os outros adversários os outros dois adversários têm escondido os seus padrinhos políticos, né? E eu quero dizer que no Ceará eu não tenho nenhum padrinho político, né? Eu venho de um grupo político, tenho uma história toda em Fortaleza. Eu não tenho um padrinho político que me colocou na política, digamos assim. Foi o próprio povo que me colocou na política. Mas eu sinto que os outros dois adversários, por um lado, o atual prefeito escondendo que os padrinhos políticos dele são os irmãos Ferreira Gomes, que foi quem colocou ele na política e na prefeitura, e por outro lado, o outro candidato que tem uma coligação com o PMDB do senador Início Oliveira, que tem com o PSDB do senador Tasso Gereissati, que o vice, que é do PMDB, ele é atualmente o vice-prefeito de Fortaleza na chapa com Roberto Cláudio, e essas coisas não estão sendo ditas nem tão claras para o eleitor. Então eu acho que o Lula passa por um processo muito difícil da vida dele, porque está sendo muito criminalizado. Eu, particularmente, confio no Lula. Eu confio porque eu conheço o Lula desde os 19 anos e eu tenho clareza de que ele tem exata dimensão do que é o Brasil, do que ele representou para o Brasil, o maior líder popular da história desse país. E, certamente, eu acho que, mesmo com todos esses ataques, é tanto ataque, é tanta perseguição, que o povo chega uma hora que desconfia. Acha esse homem ainda só pode ter infringido, ou pode ter enfrentado muita gente grande para poder ele estar, nesse momento, sendo sacrificado do jeito que o Lula está. E mesmo assim, a gente viu ontem, né, a CBN disse que tinha 40 mil pessoas na praça. Realmente a praça estava lotada, eu que estava em cima do palanque, eu vi a praça estava lotada. E a força do Lula, tanto a força emocional como a força espiritual dele, é muito grande. Então eu acho que nós ganhamos muito mais do que nós perdemos. Infelizmente veio logo em seguida dessa denúncia que está aí, mas a gente está vendo também que são denúncias muito frágeis. Tanto é que um procurador se permite dar uma coletiva dizendo que não tem provas, mas que as convicções levam a acreditar. Quer dizer, não se condena uma pessoa, não se criminaliza uma pessoa sem provas. Então eu acho que colaborou mais do que nós tivemos qualquer perda. Muito pelo contrário, eu acho que deu uma animada na militância, né? Deu uma animada no povo de Fortaleza para que a gente possa chegar no segundo turno. A minha expectativa de segundo turno é estar no segundo turno com qualquer dos dois rapazes, certo? Isso é que a gente quer assegurar. Na verdade, não é isso, assim, não é um confronto com o Wagner, com o deputado Wagner. Na verdade, é um posicionamento. Muita gente questionando por que eu só estava só estava criticando o prefeito. Eu digo, bom, gente, é porque ele é atual gestor. Eu já fui gestora, sei como é que as coisas funcionam, sei o que pode ser feito, o que não pode. Então, é claro que eu tenho um olhar crítico sobre quem está no governo agora. Por outro lado, no momento em que entra no debate político coisas que não são verdadeiras, levando o povo a ter um determinado entendimento equivocado, tipo, não sou político, quando os políticos vêm lá em casa, como é que a pessoa foi vereadora, deputado e não é político? Ou seja, tenta esconder e tenta meio que surfar nessa onda do descrédito das pessoas com a política. E depois essa história da segurança pública ser o mote do debate em Fortaleza, quando não é responsabilidade do município diretamente, ele pode ajudar,
Mas a força policial é o Estado que constitucionalmente detém. Portanto, quando eu vi também esse debate acontecendo de forma equivocada, aí eu me senti na obrigação de me posicionar, fazendo críticas ao atual prefeito pela gestão, mas também fazendo críticas e observações sobre esse debate que está sendo feito, que é completamente equivocado, para que Fortaleza, como eu tenho dito na TV, não fique no debate medíocre entre a mentira e o medo. Olha, não deveria. Eu vou lhe dizer por quê. Em 2004, eu enfrentei essa discussão com Moroni Torga, quando queriam militarizar e tornar caso de polícia e eleição. Eu enfrentei novamente esse debate em 2008 com o mesmo Moroni Torga, que também novamente vinha com o apelo da segurança muito forte. Nós enfrentamos esse debate em 2012 com a candidatura do Elmano, novamente esse debate, mas ele nunca prosperou. Ele nunca prosperou com essa dimensão. Então, me preocupo porque você tem duas chapas, que são dos principais adversários políticos, que tem policial. O Wagner já é o próprio policial militar e o Moroni é policial federal, que compõe a chapa do Roberto Cláudio. Então, a pergunta é, nenhum preconceito, eu sou filha de bombeiro militar, meu pai é um bombeiro militar reformado, né? E eu sempre tive muito orgulho do trabalho do meu pai. Dizer que meu pai salvava vidas, que meu pai tinha o maior... Dizia para todo mundo, me lembro que eu chegava na escola e ia contar os feitos do papai. Então não é nenhum problema com a corporação polícia, não é nenhum problema com o policial em si. A questão é que o surpreende você ter as chapas polarizadas com policiais que dizem que vão resolver o problema da cidade. Agora, resolver o problema da cidade é só resolver o problema de segurança? E aí a pergunta que fica. O Cotan não resolveu o problema da violência em Fortaleza. O Ronda do Quarteirão, que elegeu na época o Cid com aquela proposta em 2006, não resolveu o problema da violência em Fortaleza, só cresceu. O raio municipal, o raio estadual, o raio, né, da Polícia Militar, não resolveu o problema da segurança. É a Guarda Municipal que vai resolver o problema da segurança pública. Quer dizer, isso é de uma mentira, ou isso é de uma enganação do povo, tanto de uma chapa quanto da outra, absurda. Então não dá para a gente conviver com esse clima de medo, de pavor, porque as pessoas estão amedrontadas mesmo, mas o que vai resolver são políticas integradas de segurança pública, juntamente com a educação, com saúde, com oportunidade, são os cucas que tem que brotar nessa cidade toda. Então são essas coisas que, quando no nosso governo, nós tivemos a diminuição dos índices de violência. E eu cito um exemplo concreto do Grande Bom Jardim. A gente fez um convênio com o governo federal do Pronace. E durante 2 anos aconteceu um projeto chamado Protejo, que era um projeto com jovens, com as mães desses jovens, chamavam Mulheres da Paz, né? Que ele foi capaz de diminuir em 30% os índices de violência, de homicídios no Grande Bom Jardim. Então está provado que não é mais arma, não é mais polícia ou militarização da guarda que vai resolver esse problema. Então eu preciso dizer isso para a população, porque eu já fui prefeita e a nossa cidade não vivia esse terror que vive hoje. No primeiro momento eu pensei assim, eu já cumpri a minha missão. Eu dediquei parte da minha juventude, como vereadora, como deputada estadual e como prefeita, a cuidar das pessoas, a cuidar do povo, em especial, tive a honra de governar Fortaleza. E achava que tinha cumprido essa missão, sou deputada federal agora, podia dar uma colaboração em nível nacional, em Brasília e tal. Porém, às vezes que eu vim, em primeiro momento, aí saí daqui, fui morar no Rio por 2 anos, quando terminou o governo, fui fazer meu mestrado na PUC do Rio. E vim, num primeiro momento, para dar aula, voltei para a universidade, logo em seguida que terminou o mandato, e depois fui fazer o mestrado. Todas as vezes que eu vinha, o clamor das pessoas que estavam perdendo coisas importantes que tinham conquistado no nosso governo foi muito forte. Primeiro as pessoas, eu sofria com o desmonte de vários programas sociais que nós construímos nessa cidade, que a gente nem ouve mais falar. Os equipamentos que nós criamos, tipo o CAPS, os CREAS, né, os CRAS, e programas sociais como o Raiz da Cidadania, o Adolescente Cidadão, Pró-Jovem, o Pré-Universitário Popular, vários programas que foram se perdendo e não acontecem mais. Isso foi uma motivação. A outra foi partidária, porque existia o setor majoritário do partido pedia que eu fosse a candidata, que achava que tinha que ir com o nome para valer, já que o partido estava passando por muita adversidade, o partido está sendo muito atacado em nível nacional, né? Todo mundo está acompanhando aí. Então era um momento também do partido sair com uma candidatura forte para que a gente pudesse dialogar com as pessoas. Então também foi um chamado partidário. Então isso tudo me fez avaliar, pensar, sabia que ia começar
momento difícil, né? Às vezes são ataques. Quanto eu fui atacada quando fui prefeita, injustamente, na sua grande maioria das vezes, sem ter nenhum tipo de sintonia com a verdade. Então, por causa disso tudo, eu decidi que eu não vou continuar a fortaleza que eu comecei a construir junto com o povo. E para isso eu tenho que voltar a ser prefeita. Se o povo me der essa oportunidade de voltar, ser prefeita novamente, nós vamos não só concluir o que nós começamos em termos de programas sociais e de obras, mas também nós vamos olhar para frente e poder proporcionar muito mais para Fortaleza. Todos os projetos, e todos é uma palavra forte, que o prefeito tocou adiante, as obras da Copa, as obras de mobilidade, etc., foram todos planejados, organizados e conseguido recurso no nosso governo. Primeira coisa que tem que se dizer. E aqui o que foi herdado do nosso governo, que nós deixamos, situação de planos de investimento e obras em andamento, em 31/12, que foi no dia que eu saí da prefeitura, herdados pela atual gestão, eu vou lhe dizer, 204 milhões da Beira-Mar, 80 milhões da Praia do Futuro, 10,4 milhões do Encosto do Morro de Santa Terezinha, que foi uma proposta nossa, da Encosta do Morro, que foi uma proposta nossa. A Praça do Futuro, que foi inaugurada pelo atual prefeito, de 5,5 milhões. Além de reforma que foi prevista e projeto feito e licitado no Mercado Central, São Sebastião, Mercado dos Peões, reconstrução do Mercado da Aerolândia, que foi feito por ele, mas foi projeto e dinheiro nosso. Requalificação da Monsenhor Tabosa, recursos captados junto ao Ministério do Turismo, 17 milhões para essas obras. Todas essas obras viárias da Copa, nós começamos, eles fez concluir. Os 4 túneis, Alberto Sá com Via Expressa, Santos Dumont com Via Expressa, Padre Antônio Tomás Via Expressa e o túnel longitudinal da Via Expressa. Os viadutos, Raul Barbosa, Murilo Borges, Dedé Brasil, Germano Frank e Dedé Brasil, Osório de Paiva. Todos foram do Transfor, que é o projeto que está sendo executado. A gente fez o Transfor 1 e 2, ou seja, quem diz que não abriu rua, se você parar para pensar, nós deixamos mais de 256 quilômetros de ruas e avenidas com drenagem, com saneamento, com calçada padronizada, com rebaixamento para cadeirante, com piso podotátil para cego. Vou dar só o exemplo da onde. Padre Valdivino, 13 de Maio, Pontes Vieira, Humberto Monte, Luciano Carneiro, Mister Hall, Bezerra de Menezes e tantas outras ruas. Esse projeto de calçadas e de tudo padronizado, é um projeto nosso, que veio, eu recebi ele em termos de projeto, conseguiu financiamento, porque o mais difícil é você conseguir financiamento para essas coisas. E nós deixamos engatilhado várias operações de crédito contratadas da ordem de R$1 bilhão para esses projetos em andamento. Então, essas pessoas certamente não estão equivocadas, inclusive rotatória do Castelão, requalificação da Via Expressa Raul Barbosa, Dedé Brasil, Paulino Rocha, alargamento do Alberto Craveiro, o Transform 2 que eu falei, acessibilidade, pavimentação, drenagem, iluminação, padronização de calçadas, ciclovia, ciclofaixa e bicicletário. Tudo isso faz parte do Transform. Então foi dado continuidade. Por que muita gente pode dizer assim, então por que a senhora não fez? Porque não se pode fazer tudo de uma vez. Porque eu estava fazendo os Cucas para a Juventude, porque eu estava fazendo o Hospital da Mulher, porque eu estava fazendo a requalificação da Praia de Iracema, porque eu estava fazendo o Jardim Japonês, porque eu estava fazendo o novo Presidente Vargas, porque eu estava fazendo a revitalização de alguns espaços públicos, como o Passeio Público, por exemplo, porque eu estava fazendo as praças da juventude na periferia, as praças do povo, que são praças de atendimento nas regionais, porque eu estava fazendo o Palácio do Bispo, que estava se acabando, 1826, uma obra que sequer tinha sido tombada como patrimônio, para que a sede do poder voltasse para lá. Então, porque eu estava fazendo o Réveillon, porque eu estava fazendo o pré-carnaval, porque eu estava fazendo essa cidade acontecer. Estava criando a Secretaria de Cultura, de Turismo, a Secretaria de Assistência Social, a gente estava elevando o Bolsa Família de Fortaleza. Então, assim, estava nesse processo todo e nós pensamos a cidade 20 anos para frente. Ou seja, 8 anos aconteceram e nós deixamos a cidade engatilhada por mais 12 anos para frente. Com todas essas obras que estão acontecendo, elas são frutos de planejamento, de análise e de percepção da cidade daqui a mais 12 anos pelo menos. Olha, eu lamento profundamente, porque nós estamos vivendo uma gestão que passou 3 anos sem olhar para a periferia em absolutamente nada e nos últimos 4, 6, 5, 6 meses antes da eleição, diz que 11 areninhas é uma grande obra, poucas escolas de chamada de educação integral, porque eu tenho uma crítica a isso, porque nós tínhamos 30 mil alunos na educação integral, nós temos quase 400 unidades escolares. O ensino de tempo integral tem que ser em todas essas escolas. Então, qual é o desafio, qual é a proposta? Você universalizar o ensino de tempo integral, mas nas escolas que existem.
Não é você estar construindo ilhazinhas para poder dizer, essa aqui é de tempo integral. Não adaptar as escolas. Só eu, entre construir construir do chão e adquirir, foram 81 escolas, todas com padrão MEC. Ou seja, todas escolas que não deixam nada a desejar, com acessibilidade, com rampa, com ginásio coberto. São escolas de verdade, com sala de aula arejada e tudo mais. Então, assim, essa história do tempo integral a gente acha, mas não que tem que fazer uma escola, uma bolha lá, pontual que não dá para fazer. E as outras escolas vão ficar como? Então, assim, é uma coisa que a gente vem discutindo, que é a forma de ver, a forma de olhar a cidade. Então, acho que sob esse olhar da periferia, acho que o fim da creche com crianças acima de 3 anos é muito grave. Muitas mães contavam com isso para poder trabalhar. Isso aí diretamente impacta a periferia. O abandono desses programas sociais que eu lhe falei, vários ligados aos adolescentes, crianças e adolescentes. Adolescente em conflito com a lei, Raiz da Cidadania, Pró-Jovem, Credijovem, programas que dialogavam diretamente com a juventude e propunham para ela políticas sociais reais, concretas. Isso tudo foi perdido, então a periferia é quem mais sofre com isso. Foi, por exemplo, na periferia, por exemplo, que mais acontece um problema grave, que é a desestruturação da saúde pública. Nós fizemos o primeiro concurso público para o Programa de Saúde da Família de Fortaleza, o primeiro e único. Agora, dia 7 de agosto, há 10 anos que eles tomaram posse. 1.400 médicos, enfermeiros, dentistas que entraram na rede nesse momento e, juntamente com agentes comunitários e agentes sanitaristas, que são mais de 4.000, eles entraram no sistema para poder proporcionar a maior cobertura do Programa de Saúde da Família e quem sofre é a periferia. E, principalmente, quem disse, como prefeito, que entregar remédio em casa e não tem sequer remédio nos postos de saúde. Então, você imagina para alguém por que o olhar da periferia é fundamental aí? Porque aquela pessoa precisa da escola pública, então a gente tem que voltar a garantir fardamento escolar completo, que hoje não existe mais. A gente precisa da merenda de qualidade, que antes os meninos estão voltando a comer biscoito enlatado, e na nossa época era verdura, legumes. Tinha toda uma equipe de nutrição por trás disso, para que a criança se sentisse amparada e a mãe soubesse que ela estava bem alimentada, porque está tudo em fase de crescimento, precisa ser pensado assim. Você tem, por exemplo, as bibliotecas das escolas que eu deixei tudo funcionando, quase mais de 220 bibliotecas funcionando, todas fechadas há 3 anos. Os laboratórios de informática, fizemos 294 laboratórios de informática, quase 300 laboratórios de informática, todos estão fechados. Então, quem é que está sofrendo com isso? Quem tem um filho na escola pública, quem está sofrendo com posto de saúde desestruturado, sem médico e sem remédio, a periferia. Os dentistas que eu concursei, todos eles estão lá para trabalhar, não tem material para eles trabalharem, Então, assim, isso aí, quem é que está sofrendo com tudo isso? A periferia de Fortaleza. Um programa de governo, eu gostaria de poder falar aqui, dizer para as pessoas que esse programa de governo, Fortaleza de Toda a Gente, ele já está, né? Já está no Facebook, foi pensado e foi conversado por vários setores da cidade, intelectuais, setores profissionais, servidores públicos. Ele está à disposição para as pessoas entrarem, para as pessoas verem, mas assim, são muitas propostas importantes e interessantes. Na área da educação, eu citaria algumas delas, por exemplo, continuar valorizando os professores, inclusive com o dinheiro do Fundeb, que o prefeito quer gastar com outras coisas, que o que nós conseguimos, inclusive que essa gestão recebeu. Nós temos um programa, um aluno, um tablet, já fizemos as contas, é possível que cada aluno tenha o seu próprio tablet para ter um maior aprendizado, já que toda essa geração está se comunicando muito através de rede social e é uma necessidade para eles. Nós temos a proposta de passe livre para os estudantes da rede municipal, da rede pública municipal. Para nós é possível que eles tenham, já tenham a meia passagem, mas é possível que o passe livre agora possa ser também adotado por eles de forma real, de forma concreta. Nós temos proposta no transporte urbano. Você sabe que nós criamos a tarifa social mais barata do Brasil, aliás, a passagem mais barata do Brasil de capital durante o nosso governo. Ficou congelada por 4 anos a passagem e, além disso, criamos a tarifa social aos domingos. Ninguém nunca falou disso em Fortaleza, de que você poderia aos domingos pagar mais barato. E nós vamos ampliar a tarifa social para o sábado a partir de 13 horas, que é uma outra proposta concreta. Nós vamos reabrir
o CENJA, que é o Centro de Especialidades Médicas José de Alencar. Nós vamos reestruturar os postos de saúde com o sistema de compras chamado 5, que é o sistema de compras que vai facilitar a logística da distribuição de remédios em Fortaleza, e vamos criar um centro de diagnóstico popular de imagem, que foi uma proposta que surgiu nas discussões com os setores da saúde. Nós vamos reestruturar e botar para funcionar direito o Hospital da Mulher, que está subutilizado, né? É uma outra missão que nós temos que cumprir. E temos várias outras propostas na área de turismo. Nós vamos criar o Centro Municipal de Qualificação para o Turismo, que é para treinar nossa mão de obra, que o nosso povo é muito lindo, é muito acolhedor, é um povo muito forte, é um povo que sabe receber, mas precisa de ser qualificado cada vez mais para que a gente tenha os resultados que nós tivemos no turismo na época, inclusive criando a Secretaria de Turismo. Nós vamos também criar várias oportunidades para os microempreendedores. Nós fizemos muito isso. Não é à toa que durante o nosso governo, dos 8 anos que nós governamos, 7 anos, Fortaleza foi a campeã, segundo o Ministério do Trabalho, dados oficiais, a campeã de criação de empregos de carteira assinada. E que mágica foi essa? O governo Lula proporcionando crédito e o nosso governo proporcionando crédito para micro e pequenos empresários. Tanto é que hoje qualquer bairro da periferia é uma explosão de pequenos comércios. A cidade está acontecendo em todo canto. Então nós estamos com um projeto chamado Fortaleza Empreendedora, que seria uma proposta de microcrédito em parceria com os bancos públicos, onde as pessoas que querem abrir o seu pequeno negócio ou que querem ampliar seu pequeno negócio terão acesso direto ao crédito que a prefeitura vai proporcionar. E aí vamos ter proposta em todas as áreas, que eu gostaria que as pessoas tivessem a oportunidade de procurar, de ver através do nosso site. Está lá o nosso programa completo para ver todas as propostas, que são inúmeras nas diversas áreas, que quem já governou Fortaleza sabe. Por exemplo, política ambiental, de manutenção, a manutenção de lagoas. Vamos investir pesado na habitação popular. Eu fiz o maior programa habitacional que Fortaleza já viu, com vários conjuntos. Eliminamos 16 áreas de risco na cidade, construindo creche e escola no ambiente que as pessoas receberam da Casa Nova, né? Além disso, fizemos o Vila do Mar, né? E vamos dar continuidade ao Vila do Mar para que ele finalize. É um projeto belíssimo que ainda está no meio e que não está sendo tocado. Portanto, tem muita coisa boa. Nós vamos requalificar, nós vamos refazer, reformar a Beira-Mar de Fortaleza, que o projeto é nosso e ele não foi executado. Então, tem muita coisa para acontecer. Tem muitas propostas interessantes e eu pediria que as pessoas tivessem o cuidado de procurar se informar sobre esse novo momento de Fortaleza e o que é que nós estamos oferecendo para dialogar com esse momento da cidade. Eu vou dizer o que é que eu penso. Nós temos muito respeito pelos taxistas, mas nós sabemos que os taxistas, de uma forma geral, muitos deles, às vezes, são subempregados de alguém que é o dono da vaga. Então, a gente, inclusive, tentou organizar isso com a licitação de táxi e tudo mais. Então, respeito por eles, muito grande, até porque eles estão dentro do sistema, eles são regularizados e tudo. Com relação à questão do Uber, o que eu acho é que é um processo inevitável. O Uber não é uma coisa que está crescendo cada vez mais no Brasil, não. É mundial. Em todo lugar do mundo, se você tiver o aplicativo Uber, você vai entrar no sistema do Uber. Então, assim, é inevitável que venha. Tanto é que a população está aprovando. Mais de 80% das pessoas acham que o Uber deve ser legalizado. Por outro lado, eu acho que para não ter uma concorrência desleal com os taxistas, precisa ser regulamentado para eles também terem deveres em relação, porque eles passam a transportar pessoas, portanto, o poder público tem que fiscalizar, mas só vai conseguir fiscalizar se tiver um regulamento, porque aí o taxista também paga suas taxas, é porque é regularizado, e a pessoa do Uber não, porque não é regularizado. Então, não é justa essa concorrência. Então, eu acho que é uma questão. Hoje funciona nos principais centros urbanos e funciona mesmo onde não está legalizado. Por quê? Porque é uma necessidade que está latente, que está posta. O que eu acho é que temos que conversar com os taxistas, chamar todo mundo para a conversa e dar a responsabilidade de cada um para que não haja uma concorrência desleal entre eles. Não, eu gostaria só de dizer que eu acho que, independente de como estão querendo transformar essa eleição no debate, um debate que eu digo que sim, que está meio dividido entre o cinismo da humildade, né, e o terror do medo, né, provocado, o medo que é provocado pelo terror. Nós temos muito mais coisas para falar. Nós temos um povo forte, lutador, guerreiro, trabalhador. Temos uma cidade alegre, uma cidade festeira. O cearense é um povo tão maravilhoso, o fortalezense em especial, que ele
rir das próprias dificuldades. Então, nós temos muito potencial. Fortaleza é muito mais do que tudo isso que estão dizendo. Estão querendo reduzir a cidade a uma cidade sitiada pela violência, a uma cidade que você faz 11 areninhas e acha que está dando muita coisa para o povo da periferia, você maqueia a praça, passa uma mão de cal e vai dizer para o povo, faz uma inauguração tão grande, e faz um estardalhaço, um estopim tão grande, que sai mais caro do que o dinheiro que você aplicou ali nos locais. Então, assim, Fortaleza é muito mais do que isso. E eu conheço essa cidade, amo essa cidade, e queria muito que essa cidade retomasse o rumo certo do crescimento, do desenvolvimento, do respeito às pessoas e, acima de tudo, que a gente tenha uma cidade que a gente se orgulhe dela, onde a gente possa ter, morando nela, qualidade de vida. Será que a gente encontra uma pizza de pepperoni uma hora dessa? O Julinho vai ficar super triste se você não comprar aquele videogame. Pai, quero fazer capoeira, judô, karatê. Guia o Estado. Com ele você encontra tudo o que precisa todos os dias da semana e a qualquer hora, com facilidade e rapidez. Acesse o site do Guia o Estado ou baixe o aplicativo e tenha a cidade na palma da mão.